Nós sabemos que no surgimento das psicoterapias foi necessário a construção teórica para poder estabelecer o que fazer, como fazer, ou seja, compreender como é que essa teoria funcionaria, certo? Aí você tem o quê? Pense da seguinte forma: nós temos três grandes linhas de pensamento. Por que eu estou chamando de linha de pensamento? Porque existem várias abordagens em cada uma dessas áreas. Três linhas de pensamento, certo? A primeira grande linha de pensamento é a psicanálise. Olhe bem, foi estabelecido por ordem, estou colocando aqui por ordem de surgimento, certo? Em alguns livros você vai ver o termo sendo utilizado de força. Olha só, o termo utilizado de força. Primeira grande força, segunda grande força, terceira grande força. Isso, na verdade, está falando sobre a linha de pensamento. Aquela linha que dá o alicerce inicial para que outras abordagens possam surgir, certo? Bom, a primeira grande linha de 1900, né, surgimento, que é a psicanálise, com Freud, e a partir de Freud, diversos outros segmentos dentro de uma concepção psicanalítica começam a surgir, certo? Entre eles você vai ter o quê? O próprio Jung sai do movimento psicanalítico, o Reich, você tem aí a Melanie Klein, já são os neo-freudianos, né? Você tem o Bill, você tem o Winnicott, você tem o Kohut, Heinz Kohut, você tem diversos teóricos que partem do princípio psicanalítico, certo? Ou seja, que tem como norte, que tem como guia orientador o que nós chamamos de teoria psicanalítica, certo? Posteriormente surge, estou falando por ordem, por sequência em termos de datas, tá? Datas do surgimento. Posteriormente surge o quê? Surge a teoria behaviorista, né? As teorias de comportamento, certo? Que começa com John Watson, que é uma escola behaviorista inicial, né? O John Watson. Depois, pela sequência, você tem o Skinner, né? Que pega o behaviorismo radical. John Watson, ele cria as bases metodológicas do behaviorismo, ou seja, as bases metodológicas do princípio, né? Behaviorista, do comportamentalismo. Depois você vem o Skinner, certo? Que vai criar o chamado behaviorismo radical. E a terceira força, nós temos as linhas humanistas, também conhecidas como fenomenológico-existenciais, certo? Por que fenomenológico-existenciais? Porque o método é fenomenológico, certo? E a concepção de homem é existencial. É importante compreender isso. Por quê? Porque tanto na primeira força, na psicanálise, como na segunda força, nas linhas comportamentais, como na terceira força, nas linhas fenomenológico-existenciais, onde está a Gestalt, que está a teoria rogeriana, a questão do método e do objeto de estudo é fundamental. Fundamental. E todas as três grandes linhas possuem o que nós chamamos de concepção de homem. Lembre-se, é impossível conceber uma teoria psicológica, uma teoria psicoterápica, sem uma concepção de homem. Todas as abordagens, elas partem inicialmente de uma concepção de homem, tá? E geralmente essa concepção de homem está na filosofia. A filosofia que pressupõe, né, uma estrutura compreensiva sobre o homem. Por isso que é importante. A filosofia é extremamente importante aprender. É extremamente importante aprender. Eu acho que todo psicólogo deve fazer um curso de filosofia. Porque é importante para ele compreender as bases, a aplicabilidade. Tá? Bom, o que acontece? Essas bases da psicoterapia, essas bases filosóficas, caracterizadas como concepção de homem, vai estabelecer a forma que a teoria vai ser estruturada.
vai estabelecer a forma como o método de trabalho do psicólogo, do psicoterapeuta, vai ser estruturado. Isso é um ponto crucial, tá? O que acontece? Se eu tenho concepções de homem, se eu tenho visões a respeito de homem, lógico que vai variar o método a ser utilizado, vai variar a concepção teórica a ser utilizada. Então, a psicanálise, né, ou a metapsicologia freudiana, ela pressupõe uma concepção de homem, certo? Ela pressupõe uma concepção de homem. Depois você tem o quê? Você tem as linhas behavioristas, que como objeto de estudo é o comportamento, pressupõe uma compreensão do homem. E as linhas humanistas, entre elas a Gestalt, que é o nosso foco, a Gestalterapia, pressupõe o que é o homem. A nossa concepção do homem é a concepção existencialista, fenomenológico existencialista, fenomenológico como método, existencialista como concepção do homem, ou seja, a visão a respeito desse homem. Tá? Agora, o que é importante compreender? Essas teorias, com métodos distintos, com concepções de homem de forma estruturada, de forma distintas, começam a ser caracterizadas, né, a partir do seu objeto de estudo. Tá? A psicanálise elege inicialmente, que achou importante naquela época, isso é inconcebível, isso aí é um ponto crucial, é um ponto, né, angular, né, é uma pedra fundamental para ele compreender. A psicanálise teve um papel fundamental, né? Teve um papel fundamental, porque foi a partir de Freud que começou a falar desses processos mentais inconscientes. Né? Se falava em processos mentais inconscientes, mas ninguém explicava, não tinha modelos explicativos sobre esses processos mentais inconscientes. Né? Isso aí é inquestionável, certo? Agora, o que muda? É que eu não posso pegar apenas essa concepção de homem e transformá-la em uma única concepção. Olha bem, em uma única concepção. Quer dizer, só funciona a psicanálise, só funciona as linhas behavioristas. Eu não posso ler isso. Por quê? Porque eu estou falando de explicações teóricas de como um funciona. Né? Nós não estamos discutindo a verdade. Né? E vamos acabar com essa história de que existe verdades. Não é isso. Nós estamos discutindo a verdade. Não existe verdade. Né? Se existe uma verdade única, nós não sabemos qual é ainda. Mas é por isso que surgem as diversas formas de você trabalhar esse ser humano. Certo? Agora, formas mais coerentes, formas mais consistentes e formas mais elementares, mais tronchas, mais mal elaboradas, como o maldito ecletismo, né, na psicologia. O eclético é aquele que não domina nada, né, e diz que trabalha com a psicanálise, dependendo do paciente, trabalha com a Gestalt, trabalha com as terapias cognitivo-comportamentais. Né, esse paciente ele se dá melhor com uma, ele vai aplicar o método. Isso não existe, pelo amor de Deus. Ou você acredita que o homem é assim, ou você acredita que o homem é de outra forma. Você não pode juntar várias concepções e o homem é tudo isso. Mas tudo isso, elas são antagônicas, né? Elas são contraditórias. Como é que eu vou dizer que o homem é tudo isso? Então, elegeu uma abordagem para trabalhar, aprenda o método, né? E o seu instrumental, porque aí você vai desenvolver um excelente trabalho. Eu falei dessas concepções, que é importante de compreender, que toda a psicologia, inevitavelmente, tem um recurso muito grande da filosofia. Ele precisa da filosofia. Né? Então, por exemplo, nós estamos aprendendo Gestalt, mas para aprender Gestalt, eu vou ter que mostrar a vocês de onde veio a concepção da gestalterapia, né? A concepção de homem, que veio do existencialismo, que veio, né, da filosofia da relação do Martin Buber, né, que nós vamos estudar aqui. Então, assim, é importantíssimo compreender o papel da filosofia, certo? Aqueles que se interessam na filosofia, eu sempre indico um curso, né, um curso online, né, mas é excelente, é com o professor Olavo de Carvalho. Né? O Olavo de Carvalho eu juro já há algum tempo, filosofia no seminário dele,
E assim, as aulas são muito bem pontuais. Então ele tem mais de cerca de 500 aulas, né, tudo online. Né, você paga uma taxa por mês e você tem acesso a todo o conteúdo do curso. Então, assim, quem tiver interesse, busque lá, é o Seminário de Filosofia do professor Olavo de Carvalho. Né? Dá um aporte muito grande para a nossa prática profissional enquanto psicólogos. A filosofia é fundamental. O papel da filosofia, na realidade, nos auxilia na compreensão do que é o ser humano, né? De como esse ser humano foi construído, de como esse ser humano foi constituído. Então, eu indico o Seminário de Filosofia do professor Olavo de Carvalho. Né? É muito consistente as aulas dele, vai dar um aporte muito grande para quem é psicólogo. Bom, o que acontece quando nós desconsideramos o método? Né? O que é um método de psicoterapia? O método é o que vai nortear como funciona o processo terapêutico. Como é que funciona o processo terapêutico? Imagine, de que forma a psicoterapia ela funciona. Lembra que no início da nossa aula, eu até provoquei vocês dizendo, mas terapia funciona? Psicoterapia funciona? Porque nós, terapeutas, não basta, olha só, que nós, terapeutas, possamos acreditar que funciona. Eu preciso saber por que funciona. Por que a terapia funciona? Esse é um ponto crucial. Né? Funciona porque está baseado em um método de trabalho. E todo esse esquema que eu estou colocando no quadro para vocês. Então, assim, quando eu indiquei a questão da filosofia, é porque a concepção de homem vem de lá. Olha só, eu tenho o quê? Eu tenho uma teoria, a teoria científica. Então, qual é a teoria? A teoria fenomenológico-essencial, da psicologia fenomenológico-essencial. Mas a psicologia fenomenológico-essencial tem uma base filosófica, que é a fenomenologia e o essencialismo. E aí eu tenho o quê? Eu tenho as técnicas e os instrumentais que eu vou utilizar na prática da psicoterapia. Anteriormente, eu falei que terapia não é simplesmente você sentar na frente do outro e ter uma conversa, ter uma relação com o outro. Isso nós fazemos com os amigos, nós fazemos com os conhecidos, fazemos nas nossas relações sociais. A psicoterapia, ela é planejada estrategicamente através das vivências do paciente e através das vivências do próprio terapeuta. Olha bem, em alguns momentos o terapeuta precisa intervir para que este paciente possa chegar a um nível de compreensão do que ele está me falando. Então não é simplesmente o cara sentar na minha frente e estar falando sobre a experiência dele. Não funciona tão simples assim. Eu, enquanto terapeuta, preciso o quê? Preciso compreender, certo? O arcabouço teórico metodológico da abordagem para intervir. Então, por exemplo, em que momentos eu vou utilizar o silêncio? Nós sabemos que o papel do silêncio em psicoterapia ele é fundamental. Sabe que em alguns momentos o silêncio parece um trovão. Pode olhar na terapia. Às vezes você chega na terapia, chega um momento que você entra em silêncio, o seu terapeuta também. Aí vem aquela agonia, aí vem aquela efervescência. Não sei se você já passaram por isso. Vem a efervescência, você fica inquieto. Essa inquietação é justamente os conteúdos que começam a querer aflorar. Então o silêncio ele se assemelha a um trovão. Você não vê o trovão, mas você escuta, você sente, você percebe pelos órgãos do sentido, menos da visão, a trovoada. É o silêncio na terapia. O terapeuta precisa aprender a utilizar o silêncio como uma forma do indivíduo, ele começar a elaborar o que ele está te falando. Porque uma coisa é o cara falar compulsivamente para você. Uma coisa é ele falar, despejar um monte de conteúdo no terapeuta. Outra coisa é esse conteúdo ser explorado, ser permitido ser vivenciado pelo seu paciente. Então, por exemplo, às vezes o paciente
ele está falando com você, está falando da experiência significativa dele, e essa experiência significativa, né, do paciente, né, ela é contraditória pelo próprio sentimento dele. Então ele te fala uma coisa agora, né, e daqui a pouco ele fala uma coisa totalmente contraditória ao que ele falou anteriormente. O terapeuta vai fazer o quê? Ele vai, como instrumental terapêutico, vai confrontar. Olha só, confrontação é uma intervenção. Fazer o que para ele? Olha, Flávio, agora há pouco você me falou isso, assim, 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 agora você está falando ao contrário, você está me dizendo isso, isso e isso. Ou seja, a finalidade não é desmoralizar o paciente, a finalidade não é provocar o paciente, a finalidade é levar que ele tome consciência da contradição que ele está vivenciando naquele momento. Né? Nós apenas apontamos. Essa intervenção é uma intervenção que nós fazemos para que esse indivíduo tenha uma maior, uma ampliação do seu nível de consciência, né, sobre os seus sentimentos. Esse é um ponto fundamental das psicoterapias humanistas. Tá? Agora, lembre o seguinte: eu não posso, como o instrumento é importante, ou seja, como a intervenção é importante para que ele cresça, eu não posso passar a sessão fazendo intervenções, também não é assim. Né? As intervenções são pontuais, certo? Primeiro, uma relação terapêutica, como o próprio nome já diz, é uma relação entre duas pessoas se relacionando, de pessoa para pessoa. Só tem um detalhe: uma pessoa representa a instituição psicoterapia e a outra pessoa representa outra instituição, paciente do processo terapêutico. No entanto, a relação entre essas duas pessoas tem que ser autêntica e genuína. Essa relação tem que ser autêntica e genuína. Ora, por quê? Porque os efeitos terapêuticos acontecem a partir da relação que você estabelece com o seu paciente. Olha, eu sempre digo o seguinte, nas supervisões, nos grupos de supervisões, quando o pessoal está meio em dúvida em que momento fazer a intervenção, eu sempre digo o seguinte: olha, quando você não sabe o que falar, não fale nada. Faz mesmo mal. Eu não sei que momento intervir, então não faça nada. Pelo amor de Deus, não faça nada. Né? Se você não sabe o que dizer, não diga nada. Para não atrapalhar. Por quê? Porque eu posso correr o risco, né, de mostrar ao paciente aonde ele está chegando. Lembre-se que ele tem que chegar só. O terapeuta tem um papel que é andar ao lado, não andar à frente. Olha só, eu tenho que andar ao lado dele. Ele que está no processo de descoberta de um novo mundo, um mundo ressignificado. Ele que está num processo de descoberta de uma nova possibilidade de existência. Essa é uma questão altamente pontual em psicoterapia. Quando não sabe o que dizer, por favor, não atrapalhe. Ou seja, às vezes o terapeuta, por uma necessidade pessoal, atrapalha mais do que ajuda. No silêncio, por exemplo, quem tem problema em ficar em silêncio, não consegue, na relação terapêutica, dar a permissão para que o silêncio possa efetivamente acontecer naquele momento. E quando o paciente entra em silêncio e o terapeuta permite isso, não atrapalha, ele começa internamente a borbulhar, metaforicamente, mas a borbulhar. Olha que coisa incrível. É como se fosse, sabe aquele sorrisalzinho que ele coloca no copo e fica efervescente? É assim que nós sentimos na hora que está no silêncio. Quando com vontade de falar, alguma coisa começa a querer aflorar, ou seja, as situações inacabadas começam a pressionar, querendo aflorar. Certo? E é nesse momento que a vivência de consciência do indivíduo torna-se significativa para ele. Lembre-se, eu só mudo, porque o processo de mudança é difícil. Mudança, meu amigo, é difícil. Ninguém muda de uma hora para outra.
Mudança é extremamente difícil e é devagar. Por quê? Lembre-se que eu falei que muitas vezes nós estamos presos ao nosso passado. O neurótico não está preso lá atrás, repetindo. Ora, você sair desse ciclo vicioso, você sair desse processo de mudança, é extremamente delicado e difícil. Por quê? Porque mudar significa você enfrentar o novo. Mudar significa você ter uma outra concepção e um outro caminho a seguir na sua vida. É isso que significa processo de mudança. Agora, imagine, para uma pessoa fragilizada, para uma pessoa com a baixa autoestima, fazer um processo de mudança desse, ela precisa construir e reconstruir essa autoestima. Ela precisa se sentir forte. Primeira questão: ninguém muda de uma hora para outra. Segunda questão: a mudança acontece aos poucos, muitas vezes imperceptível para aquele que está mudando. Às vezes o terapeuta percebe primeiro, às vezes os familiares percebem primeiro, e o paciente é o último a perceber que a terapia está funcionando. Por quê? Porque é pedrinha por pedrinha. É por isso que nós chamamos processo terapêutico, lógico. Então o que acontece? Esse processo de mudança é fundamental. E eu só mudo a partir do momento que a minha consciência, a minha vivência de consciência permite que eu compreenda o que está acontecendo comigo. O papel do terapeuta é esse. O papel do terapeuta é criar condições, mas condições efetivas, em um ambiente controlado, que é o consultório de psicoterapia, que é a sala onde acontece a psicoterapia, para que o indivíduo não se sinta ameaçado. Por quê? Porque nós temos um problema por trás disso. Um probleminha chamado resistência. Nós resistimos ao novo, nós resistimos à mudança e nós resistimos principalmente àquela situação onde nós interpretamos como ameaçadora. Aquela situação interpretada como ameaçadora, nós criamos uma resistência. É por isso que no processo terapêutico, muitas vezes você vai ver um paciente ele resistindo às intervenções do terapeuta. Essa resistência é um ponto crucial. Resistência não acontece por acaso, não. Resistência acontece por uma necessidade daquele organismo. Se eu me sinto ameaçado, eu vou fazer o quê? Eu vou resistir àquilo que eu interpreto como ameaça, concorda? Que eu interpreto como ameaça. Então, vocês vão ter esse problema na terapia. Alguns pacientes são altamente resistentes. Por quê? Porque ele está resistindo ao conteúdo que faz ele sofrer, ou seja, a situação vivenciada por ele que o faz sofrer. Então, falar sobre determinadas questões, falar sobre determinados temas, falar sobre determinadas situações de vida, o paciente torna-se resistente. Aí você pergunta, Lécio, e agora? Se o paciente resiste, agora vem uma diferença básica entre as teorias. Na gestalterapia, resistência é respeitada. Nós acreditamos que o processo de resistência, ele é, primeiro, fundamental para manter a integridade psíquica do paciente. Primeira questão. Porque o papel da resistência é isso. Olha os mecanismos de defesa. Qual é o papel dos mecanismos de defesa? Manter a integridade, fazer com que eu mantenha a minha sanidade, que eu não desequilibre. Esse é o papel do mecanismo de defesa. No entanto, o que eu preciso? Nós sabemos que, pela nossa teoria, já que nós acreditamos no poder autorregulador do organismo, nós acreditamos que o nosso ser humano, ele tem a capacidade inata
de autorregular, ou seja, você nasce com essa capacidade. Olha que coisa fantástica, só abrindo parênteses, né? Daqui a pouco a gente volta para a resistência. A nossa crença é assim: nós acreditamos que você nasce com potencialidades. Aí você pergunta, Liércio, potencialidade de quê? Potencialidade de se desenvolver de forma saudável. O transtorno, as crises acontecem a partir do momento que o meio e a sua fragilização enquanto pessoa entram em ação. Olha bem, a nossa crença é que você tem a capacidade de se autorregular. De buscar, quando eu falo autorregular, entendo. Buscar o equilíbrio. De elaborar as suas questões. Não estou dizendo que você tem a capacidade de ser 100% equilibrado, né, todos os dias, né, da vida de vocês. É mentira. Né? Não existe essa pessoa. Tem gente que gosta de pose. Que você vê pose. A pessoa está linda e maravilhosa, sempre. Isso é pose. Né? Nós temos dias bons e dias ruins. Nós temos situações que nos desregulam, ou seja, que fazem com que nós possamos entrar em conflito, e outras situações que fazem com que esses conflitos sejam superados. Ora, qual é a capacidade? A capacidade é o regulativo do organismo. Isso aí veio de um cara chamado William Reich. O Reich, ele acredita nesse poder autorregulador. O Fritz Perls, da Gestalt, ele prefere utilizar a palavra autorregulação, né? Mas ele usa muito uma palavrinha que vocês aprenderam nas aulas de biologia, quando vocês faziam o ensino médio. Né? Quando uma célula, né, precisa de nutrientes, e aquela fronteira de contato da célula, aquela membrana, ela torna-se permeável, né, e a célula começa a se alimentar. E aí atinge o equilíbrio entre o seu meio interno, né, e o meio externo, né, o meio do organismo, o meio externo. Como é o nome? Como é o nome? Vão ter que se matricular no curso de biologia. Como é o nome? Começa com H de homeostase. Como é o nome? Parabéns, homeostase. Né? Exatamente, olha só. A homeostase, que é um termo biológico, né? O Fritz Perls é médico, né? O Perls era médico. Trabalhou com neurologia, neuropsiquiatria, um dos primeiros a trabalhar com um cara chamado Kurt Goldenstein, que era um médico, um neurologista muito famoso na época, na década de 20, né? Ainda na Primeira Guerra Mundial, no final da Primeira Guerra Mundial, tratava de soldados com lesões de guerra. E o Perls, né, fazia parte também do grupo do Kurt Goldenstein. E ele utilizava muito o termo homeostase, né, na teoria, o Perls. Né? Então ele acreditava o seguinte: a final da terapia é que o indivíduo atinge a homeostase, ou seja, um equilíbrio, um ajustamento criativo em relação ao meio. É isso que a gestalterapia acredita. Agora, para isso acontecer, nós partimos do princípio biológico mesmo, que se a célula se autorregula, nós temos a capacidade. Aí o Perls pega esse conceito e traz esse conceito para a concepção psicológica. Ou seja, esse indivíduo também consegue se autorregular com o meio. Agora, isso é fácil de provar. É só olhar para a vida de vocês. Quantos momentos conflituosos vocês não tiveram na vida, desequilibraram, e daqui a pouco, né, o seu organismo, você sente o organismo voltando ao homeostase, voltando ao equilíbrio. Vocês percebem isso em vocês? Em alguns momentos vocês desequilibraram, daqui a pouco, né, algum tempo depois, você já começa a sentir que o próprio organismo está forçando você a voltar, naturalmente, olha só, naturalmente, ao princípio de equilíbrio. Olha bem, o que o Perls faz? Ele pega esse conceito biológico e traz para a psicologia, e traz para a psicoterapia. Entende? Agora,
Muita coisa, lógico que não é tão simples assim, né? Nós temos só na nossa primeira aula, mas muita coisa envolve, né? Muita coisa está envolvida nisso aí. Por exemplo, né, o que tem por trás disso aí? Você tem variáveis que vão interromper o processo, né, de homeostase, de autorregulação. Que variáveis? As resistências, os mecanismos de defesa, o próprio meio que pode continuar batendo sobre você, as exigências do meio. Entende? E aí, qual é o papel desse indivíduo? Né? E aí a nossa luta é essa, enquanto pessoa, manter sempre a integridade psíquica. Vocês sabem disso, sabe? Que a luta cotidiana em todos vocês é manter a integridade psíquica, ou seja, não enlouquecer, manter a integridade psíquica, é a luta, manter a sanidade, entende? Ora, lógico, isso é saudável, e essa capacidade que nós temos, né, de lutar para que isso aconteça, é fundamental, e a resistência tem esse papel, os mecanismos de defesa tem esse papel de manter a integridade. Olha bem, nós temos diversos mecanismos de defesa, vocês já estudaram isso, né? Projeção, né? Confluência, retroflexão, negação, tá? Nós vamos estudar com calma depois. Mas o que acontece? Esses mecanismos, né? Projeção, tem cada um deles um papel fundamental, certo? Que proteger você naquele momento. Agora, a utilização exacerbada dos mecanismos de defesa já caracteriza a neurose. Uma das características do neurótico é a utilização exagerada, a utilização exacerbada dos mecanismos de defesa, né? Que continuamente, exageradamente, são utilizados pelo neurótico. Olha bem. Então, o que acontece? A terapia, ela cria a possibilidade, né, de você resistir. Sim, você vai resistir muitas vezes. O terapeuta faz uma intervenção e você, né, sai pelo lado, você não responde, você não entra em contato com aquele conteúdo que quer aflorar. Né? Por quê? A sua mente, né, o seu psiquismo está protegendo você, né, de quê? Sofrer, né? Não tem ninguém gosta de sofrer. Então o organismo ele tem essa característica. No entanto, quando o indivíduo, durante os processos, durante as sessões terapêuticas, começa a se sentir mais confortável, né? Ter confortável com mais, eu diria, aceito, tá? Aceito, não ameaçado, certo? Então, quando o indivíduo se sente mais confortável, quando o indivíduo se sente mais não tão resistente, não tão ameaçador para ele, aquele sentimento que começa a aflorar, ele começa, né, a baixar a resistência e o conteúdo começa a vir à tona. É diferente para outras terapias, tá? Outras terapias preferem o quê? Quebrar a resistência para ter acesso ao conteúdo do paciente. Mas é o método, é o instrumental da outra, né, de outra área, de outro campo, né, da psicoterapia, de outra abordagem, certo? A gestalterapia e as linhas humanistas do forma geral, elas acreditam que a resistência vai baixar a partir do momento que aquele conteúdo não se torna ameaçador. E como é que não vai se tornar ameaçador? A partir do momento que o indivíduo se sente aceito, a partir do momento que a experiência dele é respeitada, né, incondicionalmente pelo terapeuta, a partir do momento que o terapeuta, em relação com ele é autêntico e genuíno, então o paciente ele começa a baixar a resistência e começa a soltar o conteúdo a ser trabalhado, certo? Agora, um ponto crucial nessa história, né, e é o que é muito discutido, chama-se processo transferencial.
um ponto muito discutido, chama-se processo transferencial. Olha bem, a pergunta é: o que é transferência? O que é transferência? Existe transferência na gestalterapia, já que é um conceito inicialmente um conceito psicanalítico, porque quem trabalha com a transferência é a psicanálise. Nós, da gestalterapia, não negamos a existência dos processos transferenciais, apenas não utilizamos como recurso terapêutico. Não utilizamos como recurso terapêutico. Ou seja, se a transferência existe ou não durante o processo terapêutico, para o gestalterapeuta, isso é irrelevante. Por quê? Porque o processo terapêutico vai acontecer com ou sem transferência. Já para a psicanálise, não. Só existe o processo terapêutico psicanalítico se houver a transferência. Esse é um ponto fundamental. A gente vai explorar isso posteriormente. Dúvidas? Bom, então o que acontece? Quando a gente vai compreender como é que essa abordagem, inclusive a gestalterapia, ela começa a ser construída enquanto teoria, e ela surge na terceira força. A terceira força, como eu falei, primeira força, psicanálise, 1900. Segunda força, a teoria behaviorista da década de 20 com o Watson, depois o Skinner. E a terceira força começa a ser construída na década de 50. A gestalterapia, você tem uma ideia, a gestalterapia, ela só foi reconhecida pela Associação Americana de Psicologia em 1965. Só foi reconhecida em 65. Mas ela já estava no processo de construção, mas só foi reconhecida como uma nova abordagem em 1965. Então o que acontece? A gestalterapia, ela tem um objeto de estudo, como a psicanálise. A psicanálise trabalha com o inconsciente. As ciências comportamentais trabalham com o comportamento. Mas qual é o objeto de estudo das linhas humanistas, ou linhas fenomenológico-existenciais? Qual é o objeto de estudo? A chamada consciência. Esse é um ponto fundamental. Então, o nosso objeto de trabalho durante as sessões terapêuticas é a consciência, certo? A consciência do paciente. Ele vai tomar consciência das vivências significativas dele, elaborar e reelaborar e dar um novo sentido a essas vivências, certo? Dar um novo sentido. Isso que é um ponto. E esse novo sentido vai nortear a perspectiva de vida dele. Aí você pergunta, tá, mas como é que nós trabalhamos isso em gestalterapia? Primeiro, para você trabalhar um método terapêutico, é necessário ter por trás disso um instrumental. Primeiro, um instrumental metodológico, ou seja, qual é o método de trabalho? O nosso método de trabalho chama-se fenomenologia, ou método fenomenológico. É isso que vocês vão aplicar. Não adianta qual abordagem que vocês vão escolher para trabalhar. No caso, vocês estão aqui porque estão interessados pela gestalterapia. Mas, independente da abordagem que vocês vão trabalhar, vão ter um método de trabalho. Independente. Vão ter um método de trabalho. E tem que compreender, e tem que estudar o método. Porque as intervenções que você vai fazer dependem desse método de trabalho. Olha bem. Então o que acontece? O método das linhas humanistas, quando eu falo linhas humanistas, estou colocando o quê? Eu estou colocando a gestalterapia, a abordagem rogeriana, o psicodrama, a logoterapia do Viktor Frankl. Eu estou colocando aí também a Dasein-Análise, a análise essencial. São diversas abordagens nessa linha de pensamento dita humanistas, ou fenomenológico e essenciais, certo?
todas elas vão utilizar o método fenomenológico. Tá? Mas o que é o método fenomenológico? Para compreender o método fenomenológico, precisa saber o que é o fenômeno. Não é? O método fenomenológico é o método que estuda a constituição, né, da consciência. Não precisa anotar, está tudo na apostila de vocês. Está tudo aí. Mas vocês gostam de... É um método que estuda a constituição da consciência. E a consciência é composta por quê? Por um fenômeno. Olha a palavra fenômeno. O que significa? Se você for a raiz da palavra, o que significa fenômeno? O que significa fenômeno? Brilho. Olha a palavra fenômeno. Vocês aprenderam lá nas aulas de ciências, lá no primário, que vocês estudaram, né, no ciclo básico, fenômeno como fenômenos da natureza, algo que acontece eventualmente. Mas no nosso sentido, fenômeno significa o quê? Brilho, luz, aparecimento. Tudo que aparece na consciência é um fenômeno. Tá? Vou mostrar um fenômeno para vocês. Olha, eu sou um fenômeno. Concordam? Concordam ou não? Eu sou um fenômeno. Por que eu sou um fenômeno? Porque você brilha. Está aprovada. Porque eu brilho também. Né? Mas eu brilho na sua consciência. Né? Olha que coisa incrível. Mas está certa. Viu como sou modesto? Está certa. Tudo que vem à consciência é um fenômeno. Olha o que é poder. Eu estou me manifestando na consciência de vocês querendo ou não. Eu estou presente na consciência de vocês. Eu me manifesto enquanto fenômeno na consciência de vocês. Olha bem, eu apareço na consciência de vocês. Isso é um fenômeno. Vou mostrar outro fenômeno. Isso é um fenômeno. Porque se manifestou na consciência de vocês. Vou mostrar um outro fenômeno. Presta atenção. Dessa vez vocês não vão ver o fenômeno, mas ele vai se manifestar na consciência de vocês. Elefante. Elefante. Sabe o que é elefante? Como é um elefante? Como é um elefante? Define o elefante. Olha só, vocês têm a ideia do objeto. A ideia do objeto se manifestou na consciência de vocês. Sabe o que vai acontecer na sessão terapêutica? As vivências do paciente, na relação com você, começam a tomar forma na consciência dele. Vem à tona o nível de consciência, com brilho, como aparecimento, as vivências deste paciente. Olha bem, quando ele está falando para você sobre o que ele está vivenciando, sobre as dores que ele está sentindo, sobre a felicidade que ele está sentindo, isso está sendo manifesto no nível da consciência, está aparecendo, está brilhando, na consciência dele. Olha bem, quando vem para o nível da consciência, ele começa o quê? A elaborar. É por isso que na sessão terapêutica eu preciso que ele fale. Eu preciso que ele me diga o que está sentindo. Olha só, mas a terapia só funciona se ele falar? Não. Mas eu preciso que ele fale. Por quê? Porque ele está falando para mim, a consciência dele está sendo bombardeada. A consciência dele está sendo bombardeada por quê? Por fenômenos, ou seja, por experiências. E ele está elaborando.
ele está vivenciando significativamente. Olha bem, eu vou dar um exemplo daqui a pouco, como isso acontece, tá? Vou precisar de um voluntário. Né? Não vou fazer terapia aqui, é óbvio. Né? Eu vou dar um exemplo de como acontecem fenômenos em Gestalt, tá? Depois do lanche, você vai estar com a barriga cheia, então vai relaxar. Né? Então, o que acontece? Quando eu falo elefante, vocês estão vendo algum elefante aqui? Nem desenho, tem algum desenho de elefante? Estão vendo elefante aqui? Quer que eu bote o elefante para vocês, aquele desenhozinho anterior? Preciso não, né? Mas por que não preciso? Então, o que você vivenciou, possivelmente, e é óbvio, vocês tiveram experiências com elefante antes. Né? Já viram elefante, ou ao vivo, por exemplo, fotografia, televisão. Né? E vocês apreenderam o sentido do objeto. Vocês têm a noção do que é elefante. Ou seja, vocês tiveram a experiência sobre o que é o elefante. E aí, o que acontece? Por uma necessidade, por uma exigência do meio, o conceito do elefante se manifestou ao nível da sua consciência.